Um coração ensinável. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Johnny. Eu sou a Camila. E ela, E Deus? estamos aqui mais uma vez para trazer um conteúdo, para trazer esse assunto que é muito importante para a sua vida. Mas antes de qualquer coisa, já chega deixando o seu like, fazendo a sua inscrição, ativando o sininho das notificações na confiança. E se você gostar, ficar aqui até o final, lá no final você compartilha com quem você ama e também deixa aqui o seu comentário, não se esqueça, hein? Esse é um assunto. Feliz ano novo! Que o seu ano seja completamente abençoado, de muita saúde e muito sucesso. Que esse ano para você seja um ano maravilhoso com você e com as pessoas que você ama. Esse é um tema que, depois que a gente está numa caminhada cristã, a gente percebe o quanto é um tema importante para acelerar o propósito de Deus nas nossas vidas. Exato. Só que a gente só percebe disso depois que a gente vence alguns desafios, a gente vence algumas situações e a gente percebe, poxa vida, se eu tivesse um coração ensinável mais cedo, talvez não teria passado por essa burrada ou aquela burrada, ou tomado aquela decisão errada. Então é algo que a gente só percebe depois. Mas ouvir sobre no início da caminhada cristã, ou no meio, ou no final da jornada cristã, né? Cada um está no nível de caminhada com o Senhor, é muito importante para que a gente aprenda a ter um coração ensinável. Falando de um coração ensinável, a gente pode perceber que muitas pessoas acreditam ter um coração ensinável. O que significa isso? É você abaixar sua cabeça para aprender. É você abaixar sua cabeça, colocar sua mão na consciência para analisar, para pensar. Porque talvez você já foi uma pessoa assim, ou talvez você conheça alguém assim, que ela até diz ter um coração ensinável, mas quando vem o confronto, quando vem um dedo na cara, você precisa mudar. Essa atitude não é uma atitude que demonstra o caráter cristão. Essa pessoa não tem a humildade de entender e pedir perdão ou talvez perdoar alguém. Então, ter um coração ensinável significa exatamente isso. Porque o que acontece? Quando alguém aponta o nosso erro, a gente tende a achar uma desculpa para falar que a gente está certo. Para se afirmar. Para se afirmar, estou sempre certa, não posso estar errada. Exato. A minha consciência, a minha mente está certo. Todo mundo está errado, mas eu estou certo. E isso a gente faz inconscientemente. Nem sempre a gente tem noção do que a gente está fazendo. Exatamente. O ser humano é assim, todos nós fazemos isso. No momento da ofensa, do dedo na cara, a gente sempre vai subir aquela ira e não vai concordar. A gente Exato. vai contra. Por quê? Porque a gente quer ter a razão. E isso acontece na mente de todos nós. Todos nós queremos ter a razão. Exatamente. Algo muito importante, a Bíblia Sagrada fala que Deus resiste ao orgulhoso, mas Deus se agrada do humilde. Deus se agrada daquele que se humilha, daquele que abaixa a cabeça. Talvez você vai dizer que, Johnny, eu já fui aquele que abaixou muito a cabeça e me humilharam e pisaram em mim e nada adiantou. Você que pensa, a justiça de Deus ela é perfeita. Então você ter esse coração ensinável, muitas vezes você vai sofrer humilhações. Talvez você caiu aqui nesse vídeo e você sempre fala, eu tenho um coração ensinável, eu aprendo, eu ouço, eu analiso, eu coloco congruência com o que eu faço, com o que eu falo. Mas, muitas vezes, na prática, de uma forma inconsciente, você acaba não alinhando isso que você mesmo fala. Então é muito importante ter um coração ensinável, abaixar a cabeça. Talvez você conheça, talvez você já foi assim, o seu pai, a sua mãe, ou talvez a sua esposa, você, bicho ré, você mesmo. A sua esposa, às vezes, confrontou você e você todo soberbo, todo peito de pombo, eu sou, eu faço, eu aconteço, não ouviu a sua esposa, não ouviu a sua mãe, você não teve a humildade de aprender com quem você ama. E aí o que aconteceu? Você quebrou a cara. E depois que tudo passou, essas pessoas estavam com você, mesmo você quebrando a cara. Então é importante para que você evite problemas, transtornos e frustrações. Tenha um coração ensinável. Tudo que eu e a Camila dizia aqui pode trazer um alerta, pode te ajudar. Mas isso só pode ser transformado por você mesmo. Ou melhor, se você autorizar Deus trabalhar no seu coração. Porque, como eu já disse aqui, o orgulhoso, Deus resiste. Deus não gosta de uma pessoa orgulhosa. Você já parou para pensar que foi pelo orgulho que Lúcifer foi expulso do céu? Já parou para pensar nisso? Então, se você entender, se esforçar, porque isso não é fácil,
e incluir no seu coração humildade para ser ensinado, com certeza a sua jornada vai ser muito mais longa. E o que a Bíblia diz sobre isso, né? O livro de Provérbios é um livro cheio de ensinamento, é o livro que mais vai ter ensinamento sobre o nosso coração. Mas um versículo muito importante está lá no capítulo 15, versículo 33, que diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Quando a gente entende quem é o Senhor na nossa vida, a soberania dele, a gente vai temer, poxa, o que o Senhor vai achar de mim? Eu preciso respeitá-lo, eu preciso ter reverência com o Senhor. O que ele quer? Como que ele quer que eu seja? Como que ele quer que eu melhore? Esse temor ao Senhor vai te dar sabedoria, que é o que a Bíblia está falando. Exatamente. Essa sabedoria vai vir do Senhor. E a humildade vai anteceder a honra. Quanto mais a gente abaixa a cabeça, mais as pessoas vão ver que somos pessoas respeitáveis e somos pessoas boas, de um bom caráter. Quanto mais você desce, mais as pessoas te levantam, porque a sua humildade, você baixa a cabeça, você ouve, você analisa. Talvez você tenha a nossa idade, talvez você é uma pessoa já de idade, talvez você vai ver um adolescente, vai ver uma criança falar algo para você, e você, quem é esse para falar isso para mim? Meu querido. Eu posso te dar um exemplo dessa situação. Claro. No início da minha jornada cristã, na verdade, eu aceitei a Jesus quando eu tinha 10 anos. Mas eu comecei a viver o evangelho de verdade quando eu tinha 25, que quando eu fui para o Unici. Quando eu tinha 25 anos, que eu fui para o Unici, eu tinha uma amiga lá de 18 anos. E ela me corrigiu. E eu falei, gente, o que essa pirraia tá querendo me corrigir? Na hora eu me tranquei e falei, o que ela tá falando? Quem é você para falar Quem é você isso? para falar? Só que ela tinha, mesmo sendo mais nova, ela tinha uma caminhada cristã maior que a minha, de mais tempo que eu no evangelho. Então ela estava certa naquele momento. Sim. E aí depois de umas 2 vezes que ela falou, eu parei pra pensar, poxa, se ela tá falando é porque eu tô errando. E aí eu te pergunto pra você e pergunto pro Johnny também. Existe alguma coisa em você que falaram a vida inteira? Nossa, você é muito grosseira, você é muito grosseira, você é muito grosseira. E você não deu ouvidos porque as pessoas falam? Exato. Ou você é muito egoísta, você é muito egoísta. As pessoas ao seu redor falam e às vezes a gente se fecha. Eu vou abrir só um parênteses aqui. Eu não sei, talvez entre no assunto. As pessoas sempre me chamaram de devagar. Mas depois que eu entendi o meu temperamento de fleumática, eu entendi que eu trato as coisas um pouco diferente do que os outros temperamentos, mas eu pude melhorar sabendo o meu temperamento, que eu sou fleumática, então eu preciso dar uma acelerada. Mas eu entendi. Antes eu ficava ofendida, mas depois eu entendi que era o meu temperamento que eu precisava melhorar isso. Você foi buscar o conhecimento Eu fui buscar e hoje o você conhecimento. compreende por que você é assim. Sim. E hoje, se falarem, tá tudo bem, porque eu sei que é o meu jeito. Mas antes eu Exatamente. ficava ofendida. Então a gente precisa aprender com os nossos erros, abaixar a cabeça e reconhecer, poxa, eu preciso melhorar nesse ponto. Eu sou assim, Deus me criou assim, mas sou cristã e preciso melhorar. Lembrando que isso é um processo para a vida inteira, tá bom? Querido, entenda. Não é hoje, não é amanhã, não foi ontem, é todos os dias essa mesma lição que a gente vai aprendendo. Você não respondeu a minha pergunta. Tem algo na sua vida que sempre falaram, nossa, Johnny, você é muito isso. Nossa, Quem Johnny, me você é muito conhece, isso. talvez você nos acompanhe aqui, quem me conhece há mais tempo, sempre, talvez, né, eu já tive algumas pessoas que disseram que eu era uma pessoa muito fechada, ou às vezes muito nariz empinado, não olhava na cara de ninguém, mas era um comportamento que eu tinha. Graças a Deus eu entendi, passei pelo processo, ainda hoje passo e vou mudando, vou me tornando uma pessoa mais acessível e às vezes os problemas, as aflições, a solidão, os conflitos, isso tudo vai nos amassando e vai nos ensinando. Porque se você não aprende pelo amor, você vai aprender pela dor. Quanto mais a gente se fecha, mais a gente demora no nosso processo de ser amassado, exatamente. né? Então, esse processo de ter um coração ensinável, abaixar sua cabeça, aprender algo novo todos os dias, com todas as pessoas, é um processo para a vida inteira. Então, tenha um coração ensinável. Se eu pudesse te recomendar hoje mudar a sua atitude, fazer um ano diferente, é ter um coração ensinável. Nunca tire conclusões do que você não conhece. Tenha um coração ensinável. É isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo para edificar o seu coração. E se você gostou e conhece pessoas que precisam mudar, assim como você e como nós, compartilhe esse conteúdo para que todos nós, filhos e... Aproveite o melhor que Deus tem, o melhor que Deus tem para nós, que é através do ensino, é através do novo que Deus tem para todos nós. Exatamente. Um grande abraço, não se esqueça de deixar o seu comentário e até breve. Tchau, tchau.